Hoje está difícil. Não está difícil. Fazendo um elogio gravado, a Microsoft resolveu seguir sua lógica. Se desligar e ligar novamente, ela funciona, né? Então, vou deixar um elogio gravado aqui à Microsoft. Então, agora, sim, está sendo gravado. Vocês vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu só pedir a vocês uma coisa, né? Espero que vocês já estejam vendo minha tela. Se tiver alguma dificuldade, por favor, me avisem, tá? A gente vai começar a aula de hoje. Antes de começar a aula de hoje, eu só preciso lembrar para vocês de que nós temos a plataforma do Moodle, que é a nossa plataforma de conteúdo em português. Então, eu peço que todos tentem acessar esta plataforma aqui, porque é nela onde nós vamos colocar os conteúdos. Tá? O que significa os conteúdos? É que é nela onde vocês vão ter acesso ao material, aos slides traduzidos, link para a aula, certo? As aulas gravadas, e a partir de hoje a gente começa a liberar o quiz para você ir respondendo. Essa é uma informação. A segunda informação é de que nós também temos à nossa disposição a plataforma Huawei Talent. E se você for um pouco mais curioso, se você olhar nessa primeira página aqui da Huawei Talent, já tem uma informação bacana para você olhar, que é esse material aqui. Esse material, pessoal, são livros que a Huawei Talent disponibiliza para público em geral, não precisa ser como vocês estão sendo alunos da plataforma Huawei. Então, é um conjunto de livros, certo? Relacionados a sistemas, redes, comunicação de dados, tecnologia nas nuvens, tecnologia da inteligência artificial, princípios de banco de dados e assim por diante. Então, isso aqui está disponível para vocês lá na plataforma. Ao entrar na plataforma, e aí algumas pessoas estão com dificuldade de entrar na plataforma, nós vamos ajudar todos vocês a resolver esse problema, para colocar na plataforma. Dentro da plataforma, quando você fizer o seu login, você vai conseguir acessar os vídeos da Huawei. E esses vídeos servem para que você complementar o que a gente conversa aqui, porque os vídeos estão mais detalhados do que nós temos aqui. Inclusive, lá tem outros vídeos sobre 5G. Eu aconselho que você procure, porque são interessantes e ajudam no entendimento do que a gente está vendo aqui. Tranquilo? Pois bem, eu estou compartilhando a minha tela e hoje a gente começa a falar essencialmente sobre o 5G. Então, nossa tarefa hoje, né, é conversar mais sobre o 5G. A gente está falando aqui, já conversamos na aula passada, uma visão geral sobre comunicações celulares, a gente já viu um princípio básico, tá? Já falamos sobre a questão da evolução das gerações, e hoje o nosso objetivo, né, nosso objetivo aqui é chegar a falar e começar a ter uma visão do que é o 5G. Portanto, nessa visão do que é o 5G, né, a gente está falando sobre as comunicações móveis, certo? Que afetam as pessoas. Só preciso lembrar a todos, antes de começar a falar sobre o assunto, de que essa sessão é gravada. Portanto, é bom você ter cuidado com sua câmera aberta, porque a sua imagem vai ficar gravada, né, no que a gente não vai ser disponibilizado. Pois bem, voltando para cá, nós estamos falando, né, sobre comunicações móveis. A gente está falando sobre o 5G, e no 5G vão aparecer uma série de siglas como EMBB, URRLC, MMTC. Nós precisamos conversar hoje muito sobre esses pontos aqui, porque eles são importantes e dão uma visão do que a gente pode obter no 5G. Mais uma vez, à medida que eu for falando, fique à vontade para conversar conosco no chat. Nós temos nossos colegas que são também ministradores de curso, eles estão lá no chat, eles podem
Eles podem responder as perguntas de vocês ou podem abrir o microfone e falar comigo. Caminhando, o objetivo desta parte é a gente falar um pouco sobre comunicações móveis, o que é que move, né, o desenvolvimento, a força motriz do 5G, depois, como é que se dá a padronização, tá? E depois falar sobre aplicações na indústria. Para que nós tenhamos todo esse conhecimento aqui, a gente precisa caminhar, né, tendo uma noção básica de comunicações móveis. Na aula passada eu já falei sobre isso, mas agora eu vou entrar em alguns detalhes. Tá? Primeiro, todo mundo aqui, eu creio, né, tem uma noção do que é comunicação. O que a gente quer fazer quando a gente fala em comunicação, quando a gente fala telecomunicações? A gente quer trocar informação. Então, duas pessoas desejam, por exemplo, conversar. Esse é um tipo de comunicação. Mas, com o passar do tempo, as máquinas começaram a trocar dados. E agora a gente tem que expandir nossa visão para além da comunicação entre pessoas. Nós agora estamos falando de comunicação entre máquinas. Veja só, a minha fala é a comunicação entre máquinas. Isso porque no 5G isso vai ser muito presente. E aí, as telecomunicações, ou seja, as comunicações à distância, né, tem passado por uma evolução interessante. Já teve uma época em que a comunicação era feita pelo telégrafo. Né? E o telégrafo, eu creio que a maioria de vocês nunca viram, né? nenhum manipulador de código Morse, mas já se fez comunicação pelo telégrafo. Com o tempo depois, nós chegamos ao telefone fixo. E a telefonia fixa, durante muito tempo, ela foi muito importante, né, para todos nós. Com Tranquilo? licença. Pois não. Alguém compartilhou a tela e tirou o seu compartilhamento. Amigos, vamos ter, por favor, tenham cuidado deixa eu compartilhar novamente. Pronto. Tenham cuidado nos controles, por favor. Voltou agora nesse? Agora está ok. Voltou. Joia. Beleza, vamos continuar aqui nosso papo, né? Então, voltando aqui no nosso papo, a gente está falando sobre a evolução das telecomunicações, a gente estava falando sobre o telefone fixo. E aí, veja só, pessoal, a telefonia fixa a gente está falando de telefonia fixa, significa que da telefonia fixa já existe, depois dela existia uma telefonia móvel. E existia uma telefonia móvel que não era celular, era só uma telefonia móvel. Com o tempo, a gente passou pelo pager e hoje nós estamos aqui na telefonia celular, que é o que a gente já tem, que é nosso objetivo aqui nesse curso. E aí, caminhando nessa direção, né, sobre a telefonia celular, nós precisamos lembrar que há mais de um tipo de meio de fazer comunicação. A gente pode fazer comunicação por fibra ótica, pode fazer comunicação por cabos, por exemplo, um cabo de rede, ou comunicação sem fio. Qual é a diferença entre esses meios? Obviamente, além de ser uma fibra ótica ser um meio guiado, o cabo ser um meio guiado. Olha a frase que eu estou usando. Isso aqui é um meio guiado. Tá? Aqui é um meio que não é guiado. Uma fibra, que essa, por exemplo, essa aqui, que é a fibra que chega na nossa casa, hoje em dia, ela tem uma taxa de dados que muito dificilmente a gente vai conseguir na comunicação sem fio, devido às características da fibra. Então, nesse caminho aqui, nós estamos aqui falando sobre comunicações sem fio, né, que é nossa grande tarefa aqui. A gente precisa falar do espectro eletromagnético. Também já falei sobre isso, né? A gente está falando sobre faixa de frequência. Eu espero que tenha ficado claro na última aula, né? Quando a gente fala sobre espectro eletromagnético, para algumas pessoas é mais tranquilo de entender, para outras não é mais tranquilo. Eu espero que para todos vocês, por exemplo, já seja claro de que tem uma faixa de frequências e para cada faixa, né, de frequências, por exemplo, de 300 a 3.000 MHz,
tem um nome, o HF, SHF, EHF, e dependendo da faixa de frequência, existem sistemas que estão alocados. Por que esses sistemas estão alocados nessa faixa? Porque, à medida que eles foram surgindo, eles foram sendo alocados. Eu preciso dizer isso para vocês porque você pode me perguntar, Edmar, a telefonia móvel funcionaria na faixa de frequências de radiotransmissão, de rádio comercial? Funciona. Não precisa ser necessariamente nessa faixa, mas ela está alocada para essa faixa. E veja só, se vocês olharem para cá, aqui está 3 a 300 kHz. 300 até 3 MHz. Para você que não está muito versado nisso aqui, quilo, 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona e assim por diante. Isso não tem fim, isso vai aumentando a faixa de frequência indefinidamente, até que a gente chegue na faixa de frequências do raio-x e do raio gama, né, que são frequências ionizantes, mas isso é outra conversa. Bacana. Nessa conversa, aí tem essa evolução que eu falei na aula passada, mas eu esqueci, na aula passada eu não tinha anotado uns dados. Eu estou olhando aqui para Gilson, Gilson está com a câmera aberta, e eu acho que Gilson, deixa eu fazer Gilson é da geração depois de 1990 para cá, né? Portanto, Gilson não viu o lançamento da primeira, certo? Geração de telefonia móvel celular, que foi ali na década de 80. Aqui no Brasil, amigos, ela chegou um pouco depois, certo? No Brasil ela atrasou um pouquinho. A gente tem no Brasil, por volta de 92, é quando as comunicações chegou efetivamente no Brasil. E veja, se você observar essas datas, tem um salto aqui de 10 anos. Esse é um fator comum em telecomunicações. A cada 10 anos, normalmente, há uma mudança de paradigma de tecnologia. Nessa época aqui, né, a gente só falava em voz. Ninguém pensava em internet, ninguém pensava em SMS. Quando a gente veio para a segunda geração do celular, nós começamos a falar em dados. E olha só, olha esse dado aqui, 270 kilobits por segundo. Eu vou pedir para você comparar com a velocidade da internet que você contratou para a sua casa. Você deve ter contratado 50 megabits por segundo. Só relembrando, isso aqui é 1000, mega, milhão. Então, o que você contratou para a sua casa é 1 milhão de vezes maior do que isso aqui, que é a taxa de dados. Por quê? Porque nessa época a tecnologia só permitia essa taxa de dados. E nessa época, qual era o dado que trocava? Era SMS. Era essencialmente os dados que se trocavam. 10 anos depois do lançamento, surge o 3G, onde o 3G já começa alguma navegação, até porque nessa época que começou a ter internet com conteúdo, né? E aí a taxa de dados aumentou, veio o 4G, a gente teve uma taxa de dados maior, e agora a gente está vindo para cá. Deixa eu pedir para vocês, por exemplo, para a Cida. Cida, olha só, Cida, se nós olharmos, eu, você, junto com os demais, se nós olharmos para os números aqui, eu estou pensando assim, Cida, olha para esse número, olha para esse número, olha para esse e olha para esse. Adriano, se você olhar junto comigo e com Cida, daqui para cá, teve um avanço de 1000. Daqui para cá, o avanço não foi tão alto. Concordam comigo? A gente estava em 14 megabits por segundo, conseguiu taxas de até 100 megabits por segundo, não é tão grande. Agora, a gente começa a ter um novo paradigma. Arthur, quando a gente passar para o 5G, efetivamente, Arthur, a gente vai ter taxas de 10 gigabits por segundo. Mas, Arthur, não é 10 gigabits por segundo no seu celular, não, certo? Tenha calma. Não se empolgue. Tá? Isso aqui é 10 gigabits por segundo que o sistema pode oferecer.
Do mesmo jeito que ninguém aqui experimentou 100 megabits por segundo no celular. Mas veja, existe uma mudança de 1000 aqui. Aparece um outro dado aqui, muito bacana, de 1 milissegundo. Eu vou já explicar o que é que esse 1 milissegundo funciona. E outro dado muito bacana é que você conseguir botar 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, a gente agora temos a possibilidade, com o 5G, de passar por um outro paradigma. Né? Brendo Farias está aí, né? Me escutando, e ele está dizendo, caramba, quer dizer que eu consigo agora colocar sensores, por exemplo, todos transmitindo os dados pelo 5G, e eu consigo colocar 1 milhão de sensores no metro quadrado. Se você fizer um desenho aí agora, tá? 1 quilômetro quadrado, pense 1 milhão de sensores, qual é a distância entre esses sensores? Faça essa conta mental para você ver como é que vai ficar isso. Pois bem, isso, obviamente, vai permitir que a gente tenha diversas aplicações novas e muito bacanas. Agora, antes da gente falar sobre essas aplicações, eu vou passar um tempinho aqui falando sobre esse slide, porque eu preciso que todos nós caminhemos a partir daqui, sabendo o que é que significa e o que são cada um desses termos que vocês estão vendo aí. Por favor, olhe comigo aqui. Eu estou mostrando aqui o dispositivo. Né? Ora, o dispositivo é o que a gente já conhece. É o que alguns de vocês estão com ele aí na mão agora. Né? Enquanto eu estou falando, está com ele na mão, olhando o Instagram. Né? Mas, quando a gente está falando de 5G, esse dispositivo ele não é somente o telefone. Esse dispositivo agora é qualquer elemento que eu consiga colocar no SIM card. Olha que informação bacana, Daniel. Qualquer elemento que eu consiga colocar, tá, na rede, ele é um dispositivo. É tanto que esse elemento aqui tem outro nome agora. Ele é equipamento do usuário. A gente não chama mais de smartphone, a gente não chama mais de telefone celular, a gente chama de equipamento do usuário. E o equipamento do usuário de Dennis vai se conectar com a rede, via o ar, a uma estação base. Essa estação base, né, que está aqui representada por essa figura, é quem vai fazer essa conexão via o ar. Como é que ela vai fazer isso? Amigos, a gente vai entrar em detalhes durante essa parte do curso. Essa estação base, por sua vez, tá, ela está conectada por uma rede a um elemento que a gente chama de core, ou núcleo da rede. É aqui, no core, né, onde vão estar, por exemplo, as funções de registro, as funções de autenticação, as funções de encaminhamento. Então, vai estar tudo implementado aqui e isso vai estar ligado a um servidor de aplicação ou à internet. Então, vamos lá. Se eu perguntasse para você agora, certo? Por exemplo, se eu falasse com a Edneia, por favor, me diga aí quais são os elementos básicos de uma rede 5G. Edneia rapidamente dizer, olha, tem o equipamento do usuário, tem uma estação base e tem um core. Esses são os elementos, digamos assim, o básico da arquitetura do 5G. O que significa cada um desses? O que cada um desses faz? Esse é o nosso trabalho aqui no curso. Tá tudo certo, gente? Posso caminhar? Tranquilo? Ok, doutor. Ótimo. Uma pergunta rápida. Não. No caso que a gente tem no UFCG é uma estação base, né? Porque quando você Em fala frente que ao tem... UFCG. Isso? É isso? Pronto. Em frente ao UFCG, para quem conhece a UFCG, né? Do outro lado da rua, tem onde é a reitoria hoje, do outro lado da rua, o que tem lá é uma estação base. Tranquilo? Entendi. Essa aqui, né? Aí eu estou falando com quem? Com o Daniel. Daniel. Aí você poderia me perguntar, Edmar, e se for uma rede 5G, onde é que está o core? Aí eu vou lhe responder, Daniel, o core na rede 5G pode estar em qualquer lugar. Não precisa mais estar naquele prédio.
E essa é uma coisa muito bacana, Daniel, né? A gente vai conversar sobre isso, que é uma das mudanças do 5G. Porque isso aqui é software agora. Software. Né? Então, isso aqui pode estar em qualquer lugar. Inclusive, nem precisa estar em Campina Grande. Olha que informação forte. Né? O que é que vai ter aqui? Vai ter a estação base, vai ter alguma conexão com o core. Onde é que ele vai estar? Não precisa se preocupar, certo? Desde que eu tenha uma ligação aqui de alta taxa, esse core pode estar em qualquer lugar. E o que é esse core? Né? O que é esse core? Daniel Silva deve estar se perguntando, o que é esse core? Esse core aqui é essencialmente um servidor, é um computador, hoje. E vai estar executando um conjunto de funções. Que funções são essas? É a função de, na hora que você tornar seu dispositivo ativo, fazer o registro e saber, essa pessoa pode acessar minha rede, libera ele para acessar. Tranquilo? Professor, esse core está sempre ligado à rede de transporte, né? Sempre ligado. Né? Ele tem uma ligação para esse lado, que tem nome, eu vou dar já depois dar nome para ele, e ele tem uma ligação também com outros cores ou com a internet. Professor, esse core ele vai fazer um roteamento inteligente, seria isso? Também. Ele também vai fazer um roteamento. Né? Porque ele faz diversas outras funções, Gilson. Certo? Ele faz o roteamento, ele faz a autenticação, ele faz a cobrança, né? Ele libera funções, ele faz uma coisa, ele gerencia para que você tenha uma parte da rede disponível para você. Né? Então, tem um conjunto de funções que estão dentro dele, que, inclusive, tem um vídeo, nós temos um vídeo gravado por nós que explica muito desse core. Posso caminhar, pessoal? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Pode, Vou professor, caminhando. tranquilo. Vou caminhando, certo? Se tiver pergunta, vocês me interrompem. E aí, vamos lá. Esse desenho aqui, ele começa a chegar mais perto do nosso ponto de vista de engenharia. E aí, Erasmo, na engenharia, como é que nós pensamos? Eu vou desenhar uma rede em que o equipamento do usuário, tá, vai se conectar a uma plataforma de aplicação, vai se conectar com outro usuário, tá? Se conectar como? Ou via o 4G ou via o 5G. Right? No nosso caso, nós estamos querendo fazer a conexão via 5G. Right? Pessoal, tem outra coisa muito legal no 5G. Essa plataforma aqui, plataforma de aplicação. E essa plataforma de aplicação, ela é importante porque aqui, onde vão ser, por exemplo, onde vai estar o conteúdo de vídeo, vai estar o aplicativo que você vai acessar. E aí, amigos, tem outra coisa bacana do 5G, é que se você caminhar, a aplicação caminha junto com você. Se você muda de posição, ela muda de posição também. Como é que isso funciona? Tenha calma que a gente vai chegar lá. Obviamente que, ao fazer isso, as aplicações aumentam bastante. Por exemplo, a gente hoje consegue, né, ou é possível com o 5G, fazer, né, diversas aplicações, desde entretenimento até colocar num trem. Nós, infelizmente, não temos trem de transporte aqui na nossa região, mas hoje a gente consegue colocar, é possível usando o 5G colocar uma comunicação do trem com uma aplicação. No 4G, isso é mais difícil de fazer, isso é muito complicado. Certo? No 5G, não é tão complicado assim. E aí dá para fazer diversas aplicações, né, na indústria de energia, dá para a gente conectar agora os medidores de energia, fazer uma infraestrutura avançada, certo? Dá para a gente fazer gestão de ativos e diversas outras aplicações. Eu estou querendo caminhar porque tem uma coisa muito bacana, certo? Que está aqui. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe, certo? É que o 5G ele tem o potencial
de fazer uma mudança nas formas como a gente faz as conexões. Eu estou falando que tem um potencial, Esmeraldo, porque precisa que seja desenvolvido aplicações. E aí, desde realidade virtual, realidade aumentada, certo? Até transporte, até na educação, até na saúde, tudo isso a gente consegue colocar no 5G. Mas a gente precisa ter cuidado, porque não dá para colocar tudo ao mesmo tempo. Né? E aí, Cida está olhando para isso aqui agora e vai dizer, rapaz, que bacana, né? O 5G, quando ele estiver instalado, eu vou conseguir conectar tudo, da alta velocidade a tudo, certo? Vai ser tudo bacana. Né? Aí eu vou dizer, Cida, tenha calma, certo? Porque a gente precisa lembrar disso aqui. E aqui eu vou pedir para que você respire um pouco, né? Para que a gente possa conversar sobre esse triângulo aqui. Esse triângulo, ele tem uma característica, ele mostra algumas das características muito importantes do 5G. E uma característica da engenharia. Na engenharia, nós temos como princípio de que quando se ganha em uma característica, normalmente se perde em outra característica do sistema. Isso já é comum para nós. E eu quero passar essa informação para vocês, Daniel e Denis, usando este gráfico aqui. Olha só. Esse nome aqui é MBB. Certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui para deixar anotado, porque depois eu disponibilizo para vocês. Deixa eu trazer isso para cá, certo? Vocês estão vendo aí as anotações, essa foi a anotação que a gente teve na aula passada, certo? Então, esse MBB, que está escrito aqui, ele tem um significado. Opa, deixa eu só olhar isso. MBB. Isso é em inglês, Enhanced Mobile Broadband. Certo? Eu vou escrever aqui Enhanced. Daqui a pouco eu trago. Mobile. Certo? Broadband. Todos vocês, quando viram esse nome aqui, né? Broadband, vocês devem estar escutando o cachorro do meu vizinho aqui fazendo barulho, né? Broadband, né? Banda larga. Certo? Banda larga, móvel, potencializada. Olha que coisa legal. E tanto é verdade que se a gente olhar para esta figura aqui, a gente olhar para cá, aqui está aparecendo 10 gigabits por segundo. Ou seja, no 5G, nós temos a possibilidade, o sistema tem a possibilidade de, em uma determinada área, disponibilizar conexões de 10 gigabits por segundo. Não é 10 gigabits por segundo por usuário, é 10 gigabits por segundo naquela área. Se nós voltarmos para o 4G, nós vimos esse número aqui em 100. Está fazendo sentido, amigos? Tranquilo? Tá sim, professor. Tranquilo? Beleza. Vamos caminhar um pouco, né? Então, se você tiver, a sua aplicação estiver neste vértice aqui do triângulo, naquela área, você vai conseguir ter uma taxa de 10 gigabits por segundo que vai ser compartilhada pelos usuários. Agora, se você descer e caminhar neste sentido aqui, à esquerda do vídeo, nós vamos chegar em MMTC. MMTC significa milhares, certo? Eu vou fazer uma tradução mais rasteira aqui. Milhares, certo? De conexões simultâneas. E a gente consegue, e neste caso aqui, a gente está falando de 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado. Que venhamos e convenhamos, é muita conexão, não é não? Né? Agora, o que é que acontece, pessoal? Se nós descemos para cá e a gente seguir a nossa lógica na engenharia, eu não consigo dar alta taxa para todos os usuários. O que vai acontecer é que, caminhando nesta direção, eu consigo colocar mais usuários, só que cada um experimenta uma taxa menor. Tranquilo? Faz sentido?
Fábio, faz sentido para você, Fábio? Esse caminhar daqui para cá. E aí, Fábio, eu estou dizendo para você o seguinte. Olha, cara, se você tiver nesse vértice aqui, você vai ter um conjunto menor de usuários, cada um experimentando uma taxa mais alta. Se você for para essa característica aqui, você tem mais usuários, cada um esperando uma taxa mais baixa. Joia? Agora, digamos que você está nesse vértice e você caminhou nesta direção, à direita do vídeo. Nós vamos chegar nesta direção. Alguém está com a mão levantada? É Franklin, professor. Pois não. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Franklin. Então, no caso aí, dá para se entender o seguinte, com a questão do 5G e a tecnologia avançada, então são poucos equipamentos que vão conseguir atingir esses 10 gigabytes por segundo, porque equipamentos mais antigos se põem na parte de baixo do MMTC, no caso, é isso? Franklin, é um pouco diferente do que você está pensando. Veja só. Quando a gente tiver no MVB, eu vou colocar uma quantidade de equipamentos bem menor do que 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado, certo? Agora, eles têm a possibilidade de cada um, por exemplo, experimentar conexões de 200 megabits por segundo. Certo, Frank? Okay. Então, você, por exemplo, certo? Com seu celular 5G, com seu smartphone 5G, você vai poder experimentar 200 megabits por segundo no seu celular. Né? Eu não sei qual é a conexão que você tem em casa, não precisa nos dizer também, mas possivelmente é bem maior do que você tem na sua casa. Agora, Franklin, neste caso aqui, Franklin, nós vamos conseguir colocar uma quantidade de equipamento dos usuários, certo? Que não é 1 milhão por quilômetro quadrado. Porque para botar 1 milhão de quilômetros por quilômetro quadrado, cada um tem que experimentar uma taxa menor. Mas veja, Franklin, não sei se eu estou sendo claro. Né? Suficiente. Está sendo claro, professor. Aí veja só, mas as aplicações aqui, elas têm destinações diferentes. Neste caso aqui, você quer dar banda larga. Certo? Você quer que as pessoas tenham banda larga no móvel. Neste caso aqui, você não está interessado em banda larga, você quer botar muitos aparelhos. Por exemplo, você quer botar um conjunto de sensores aqui. E sensor, certo? O sensor, ele não precisa, o sensor que está medindo temperatura, por exemplo, a gente quer botar, certo? Um conjunto de sensores espalhados para medir temperatura. Ele não transmite tanto dados, ele transmite menos dados, porque é da característica dele. Então, a gente consegue colocar mais equipamentos aqui. Ok. Vendo? Entendi. Joia. Aí vamos lá. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Claro. Nós estamos falando de dispositivos aí, né, de 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado. Hoje nós temos um problema, né, de determinado equipamentos no 4G. O que acontece? Vamos supor, você está num show com diversas pessoas conectadas. Uhum. Nós temos, vamos supor, um show aí que tenha, vamos chutar aí, 50 mil pessoas, que esteja conectado numa mesma torre, né? Uhum. E chega numa situação que tem vários clientes conectados, porém não temos navegação. Uhum. Por causa da saturação do link, né? Isso. E nessa situação o 5G vai resolver esse problema, né? Ou ele vai não? minimizar. Eu estou falando com Gilson. Ele vai minimizar, Gilson, certo? Ele não vai necessariamente resolver. Porque chega um momento, Gilson, que a capacidade do sistema é atingida e você não tem muito o que fazer. Mas no 5G, veja, como eu tenho mais taxa disponível, né, naquela região, eu consigo colocar muito mais usuários do que no 4G. Joia, Gilson? Obrigado. Aí, veja só, deixa eu aproveitar a sua deixa, né? É que tem umas características do 5G que no 4G ainda não são tão eficientes, que vão permitir que a gente coloque mais usuários no 5G. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre MIMO. MIMO é uma tecnologia do 5G em que eu consigo fazer uma transmissão direcionada para o equipamento do usuário. Isso diminui a interferência entre eles. Se diminuir a interferência, eu posso botar mais usuários. A gente vai chegar nela daqui a pouquinho. Você vai ver, e você, daqui a pouquinho, talvez não hoje, mas nesses dias, você vai ver que coisa bacana. Tá? Bom, pessoal, deixa eu caminhar. Né? Tranquilo, Gilson? Posso caminhar? Sim, professor, agradeço aí a resposta. Então, vamos lá. Eu saí daqui, né? Vim descendo por isso aqui. Quando eu fui caminhando nessa direção, nós fomos diminuindo a taxa
por aparelho, mas fomos botando mais aparelhos. Agora, eu vou caminhar nesta direção aqui. E nesta direção tem outra característica. Essa aqui, o RLLC. O RLLC é Ultra, certo? Raw. Você tem baixa latência. O que é baixa latência? Baixo atraso. Atraso da ordem de 1 milissegundo. Eita, peraí. O que é que significa, né? Ter um atraso de 1 milissegundo. Isso significa que eu posso agora colocar um equipamento em que ele vai transmitir o status, eu vou transmitir um comando para ele, por exemplo, certo? E essa troca de dados, certo? Vai ser da ordem de milissegundos, não necessariamente 1 milissegundo, mas na ordem de milissegundos, certo? Poucos milissegundos. Isso Por é, exemplo, não. isso é o tempo de que a informação vai e volta, Isso. a solicitação vai e o retorno volta, menos de 1 segundo, milissegundo. 1 milissegundo, 2 milissegundos. Bom, viu? Não é bacana, Fábio? Né? Então, veja só, Fábio. Mas, certo? Então, assim, o exemplo... A gente tem vários exemplos onde isso aqui é importante. Por exemplo, uma rede de veículos. Você imagina uma rede formada por veículos autônomos. E tem um concentrador que controla esses veículos. Então, eu consigo agora, em poucos segundos, fazer o controle de todos os veículos. Agora, qual é a questão? Engenharia. Quando a gente saiu daqui e viu para cá, nós abrimos mão de alta taxa por usuário e de muitos aparelhos. Se você quer baixa latência, certo? Aqui você não consegue botar 1 milhão de usuários, nem consegue dar muita taxa. É menos taxa, uma taxa menor, mas ainda alta, de tão sorte que você tem, que se consiga esse nível de atraso. Eu tô aqui imaginando nesse 1 milissegundo, porque a minha internet aqui ela dá 20 milissegundos e ela é fibra, de ponta a ponta. Sim. Ela dá 20 milissegundos e eu acho ela razoavelmente ágil. Pois é, Fábio. Assim, é uma característica importante e impressionante, né? Sabe? Que vai trazer muitas outras possibilidades. Pessoal, vocês entenderam a lógica de que tem algumas aplicações que vão estar aqui, outras aplicações vão estar acolá, e outras aplicações vão estar nesta ponta, e que cada uma delas tem uma necessidade. Faz sentido? Faz sim. Sim, sim. Aí, só uma pergunta, professor. No caso, isso daí, as operadoras elas vão vender, elas podem vender esses três, vamos dizer, três produtos, no qual eu vou me adequar. Não, eu preciso de mais banda. Não, eu preciso de mais dispositivos conectados. Ou então eu preciso de uma maior taxa de latência, é isso? Isso. E aí, Esmeralda, né? Denis, a operadora vai te vender ainda outra coisa, ou vai vender outros serviços mais bacana ainda, Denis. Você vai poder fazer um contrato em que se eu não preciso usar a conexão, só uso durante o dia, eu vou poder ter um contrato que só vou pagar pelo uso durante o dia. Veja o paradigma, né? A gente paga hoje por uma conexão. Imagina, Denis, que você tem uma fábrica que ela não funciona no final de semana. Então, você não precisa da rede no final de semana. Né? Então, você vai poder fazer um contrato. E essa característica, né, que é o network slice, fatiamento de rede, a gente vai falar mais para frente. Então, se eu caminhar um pouquinho aqui para a direita, né, eu vou chegar neste gráfico aqui. Eu queria explicar para vocês esse gráfico para poder a gente caminhar, certo? E avançar mais na nossa conversa hoje. Vocês estão vendo esse nome aqui? IMT 2020. IMT 2020 é como o 5G é conhecido neste órgão aqui, na ITU. É o órgão que padroniza o uso as características do 5G.
Dito isso, aqui aparecem, né, dois gráficos sobrepostos. Um que está em azul, uma área que está em azul, uma área que está em cinza. Vamos escolher aqui, aqui, ó, taxa percebida pelo usuário. O que está em azul aqui, se eu caminhar em cima dessa seta aqui, o que está em azul é até onde vai o 4G. Então, o 4G ele chega nesse limite aqui. Ele não consegue passar desse limite. O 5G vai até um limite mais alto. Não é? Então, veja, no 5G é esperado uma taxa média de 100 megabits por segundo por usuário. 4G você não consegue chegar nessa taxa. Vamos pegar aqui dispositivos. A gente está falando aqui. No 4G, se consegue até uma determinada quantidade. No 5G, 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Se a gente for para a latência, no 4G, né, até um valor bem menor do que a gente consegue no 5G. Mobilidade, e assim por diante. Eu espero que eu esteja conseguindo mostrar para vocês de que os indicadores de desempenho do 5G, eles são todos maiores ou bem maiores do que no 4G. Está fazendo sentido, pessoal, esse gráfico aqui? Sim, professor. Sim, professor. Certo? Eu só preciso lembrar para vocês o seguinte, para ser justo, né, a gente precisa olhar para isso aqui dizendo o seguinte, isso aqui é uma taxa média. Taxa média não significa que a todo momento você vai experimentar 100 megabits por segundo. Na média, você vai experimentar 100 megabits por segundo. Ou seja, tem horas que vai ser 60, 70, 80, tem horas que vai ser 150. Mas na média, você vai experimentar essa taxa. Amigos, já são 8h20. Eu queria que a gente parasse um pouco agora para pensar, né, no dado que eu vou dizer para vocês. O Brasil, as redes que estão instaladas no Brasil, elas não oferecem ainda essa característica, nem essa característica. Elas estão oferecendo MBB. Isso por conta do desenvolvimento da tecnologia. Então, hoje, nas redes brasileiras, a gente vai experimentar alta taxa. Tá vendo? Gabriel está perguntando se não há nenhuma vantagem. Como é, Gabriel, sua pergunta? Eu vi ela passando aqui no chat, eu gostei dela. Tá conseguindo escutar? Estou sim. Era para perguntar apenas se não tem nenhuma vantagem, como aí nesse gráfico ele mostra, né, que o 5G ele está passando o 4G em tudo. Então Isso. o 4G ele não possui nenhuma vantagem sobre o 5G? Que eu saiba, não, Gabriel. Certo? Deixa eu só lembrar aqui para... Certo? Que eu conheça, não. Né? Então, o 5G ele consegue passar do 4G em todas os parâmetros. Ô, professor, eu já tive uma experiência com 5G usando um dispositivo normal, né, smartphone. E a menor latência que eu consegui foi 12 milissegundos, que já é uma latência muito boa, né? Não é comparada a 1, mas é 12 milissegundos. Você já é menor do que o 4G, né? Que o mínimo é 30, né? Sim. Sim, né? Eu estava falando com Gilson, não era, Gilson? Isso. Gilson, eu tenho uma informação de que veículos autônomos que funcionam em mineradoras no 4G, eles só podem andar, funcionam controlado por 4G, eles só podem se deslocar até 20 km por hora. Se eles passarem de 20 km por hora, eles perdem a conexão. No 5G, eles conseguem uma velocidade muito mais alta. Então, pelo menos que eu saiba neste momento, Gilson, eu não consigo dizer para você nenhuma vantagem do 4G contra o 5G. Vendo? Professor, uma coisa rápida seria que é mais barato implementar o 4G, né? Não. É mais barato implementar o 5G? É mais barato implementar o 5G.
Por Não incrível tá que pareça. diferente para ele, viu? Sabe por Tá. quê? Sabe por quê? Porque, olha só, eu vou voltar para cá porque essa figura aqui ela é bacana. Essa figura que eu estava mostrando para você. Primeiro, isso aqui é software. Boa parte disso aqui é software. Parte disso aqui é software. Então, muito do 5G é software. No 4G, isso aqui é hardware. Isso aqui, parte disso aqui é hardware. Então, Gilson, né, sendo software, né, você pode fazer uma implementação mais barata, relativamente mais barata e mais rápida. Por exemplo, você pode usar um core sem ter nem você pode usar um core nas nuvens. Alugar a estrutura de alguém e instalar seu core. Certo? Tranquilo, pessoal? E ainda aproveita o hardware do 4 também, né, professor? No caso das redes. Dá para aproveitar a estrutura, né? E tem uma possibilidade de você começar usando o 4G, 5G, aproveitando parte do 4G. A gente vai conversar mais sobre isso. Eu só queria, antes de passar, perguntar se para todo mundo, para todos vocês que estão me ouvindo, essas duas figuras fazem sentido. Faz. Pode sim. Então, está acompanhando, se tem alguma coisa que você queria que eu explicasse melhor, com mais detalhes. Eu entendo que está tudo sincronizado, os versos, então, para algumas aplicações, poderemos ter limitações também. No caso da latência no URLLC, né? Isso. Digamos, não pode ter um grande número, a gente não vai poder ter um grande número de utilização, né? Se a gente está nesse vértice aqui, a gente não espera, por exemplo, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de equipamentos. Vamos fazer o seguinte, eu vou me corrigir, a gente vai se corrigir. A gente não fala mais de pessoas no 5G, a gente fala de equipamento do usuário. Porque isso aqui, certo? Só um minuto, Franca. Isso aqui pode ser, inclusive, certo? Um equipamento qualquer. Pode ser uma câmera de vídeo, pode ser... Não precisa mais ser uma pessoa. Pode ser uma máquina conversando com outra. Franklin, por favor. Professor, com relação, como o senhor estava falando, a questão que seria mais barato porque é software, mas a gente não corre o risco, possa ser que seja uma desvantagem, a questão de ser fácil de manipulação, ou fácil de hackers, ou algo desse tipo, atingir o software e dar algum problema de vazamento de informação, ou mudança de equipamento, você botar sensores em alguns locais que precisa trabalhar e a pessoa acessar e fazer alguma alteração. Por exemplo, o equipamento de guerra. O pessoal vai e consegue acessar e um míssil que era para cair em tal local ser desviado para outro local. Ou acessar informações pessoais de usuários que estão na rede. Você está no lugar certo para fazer essa pergunta, certo? Matheus, Amanda, Fernando e professor Portela estão trabalhando num projeto de segurança cibernética do 5G no Brasil. E o 5G ele veio com mais requisitos de segurança do que o 4G. A segurança dele está melhor do que no 4G. Certo? Então, assim, corre perigo, certo? Não existe, Franklin e demais, não existe sistema 100% seguro, certo? Quem trabalha com segurança cibernética sabe disso, não existe. Existe a possibilidade de alguém penetrar e fazer alteração? Isso existe. Mas as características do 5G, como ele é pensado, ele tem mais requisitos de segurança do que o 4G. Tá? Então, assim, existe a possibilidade do mesmo jeito que existia no 4G. Mas agora a gente tem umas garantias maiores de segurança. Tá ok, professor. Obrigado. Eu entrei numa graduação aí de segurança, mas comecei agora e não estou bem aprofundado, não, porque começou há uma semana. Tá, joia. Mas aí já deu para entender bem. Tá, vamos okay. conversando mais, porque esse é um assunto que eu particularmente gosto muito. Bom, amigos, então a gente já caminhou aqui bastante, né? Já falamos bastante sobre esses requisitos, sobre
o RLC, certo? E eu estou vendo várias perguntas bacanas aqui no chat. Continuem nos alimentando com as perguntas, que isso faz a aula valer a pena. Bom, aí apareceu outro conceito, né? Que agora a gente pode falar da internet de tudo. Existe um conceito chamado internet das coisas. Internet das coisas agora nós temos a possibilidade de, por exemplo, colocar, e o exemplo mas que as pessoas falam muito, né, botar uma geladeira na internet, né, para que ela avise quando estiver faltando comida. Você está botando uma coisa para se comunicar via internet. Mas olha, amigos, agora nós temos a possibilidade de comunicação massiva. Então a gente pode colocar tudo na internet. Tudo. Tudo vai poder, tudo que a gente pensar vai poder ser endereçável. Olha que coisa legal. Nossos carros agora, por exemplo, vão poder ser endereçáveis. As partes internas do nosso carro vão poder ser endereçáveis. Certo? Então, o tanque de gasolina, por exemplo, ou a bateria do carro elétrico, ela vai poder agora ser endereçável e essa informação ir para algum trafegar na rede, ir para algum aplicativo que vai, por exemplo, nos dizer, olha, tua bateria vai acabar, certo? Daqui a tantos quilômetros. Mas perto de você já tem um posto que está com promoção, assim, assado, se dirige a esse posto. Então, isso aqui é uma outra característica, né, que a gente vai experimentar, ou deve experimentar, que é essa conexão que a gente chama da internet de tudo, certo? Aí apareceu uma coisa legal aqui, as aplicações. Né? As aplicações, obviamente, né, vão ser muito diversificadas e diferenciadas. Agora a gente tem a possibilidade de criar criar as aplicações, e aí vocês que estão me escutando aqui, cada um deve ter uma ideia na cabeça de uma aplicação, vai poder desenvolvê-la. Para a gente finalizar essa parte, eu vou usar essas 3 palavras aqui: alta velocidade, ou alta taxa, alta confiabilidade, baixa latência e conectividade massiva. Com esses 3 elementos, a gente consegue desenvolver uma série de aplicações. Vamos lá. Professor, Pois não. no quesito anterior, nesse quesito aí, se a gente for analisar, eu fico ligeiramente preocupado com a questão da manipulação da indústria em relação à durabilidade ou vida útil dos equipamentos. Por quê? Porque quando foi lançado o Pix no Brasil, eu sempre comentei que era uma primeira modalidade para digitalizar nossa moeda. E agora a gente está vendo, né, que o governo está cobrando, já vem informação de cobrança e digitalização do real. Então, assim, é uma forma de manipular através da internet de tudo, né? A partir do momento que você tem um tempo de vida útil de bateria, isso pode ser encurtado pela indústria. Ela está com acesso ao teu equipamento. É só uma suposição ou desconfiança, não sei. Fábio, vê só, assim, isso é uma questão que a gente pode discutir com grandes detalhes, né, assim, com bate-tempo, né, porque há sempre essa preocupação, né, do Big Brother, né, o Big Brother que vai nos manipular, né, a gente fica sempre preocupado com isso, né, mas, em última instância, Fábio, eu penso da seguinte maneira: eu tiro a conexão, né? Eu tiro a conexão, ela não vai me achar, não vai me acessar, né? Se vai fazer, se não vai fazer, eu não consigo te responder, né? Mas que existe a possibilidade, ela existe. Bom, pessoal, eu vou citar algumas aplicações, né, alguns tipos de serviços que dá para a gente fazer. Eu acho que no chat tem uma pergunta aqui de Guilherme, né? No caso do 5G, ele só se aplica mais a dispositivos da rede móvel, que não precisa de cabo, certo? No caso de computadores, notebook, o que vai mudar, se for mudar? Guilherme, primeiro eu acho que a gente vai mudar o jeito que a gente vê o computador. A gente já está mudando o jeito que a gente vê o computador e o notebook, né? Possivelmente, Guilherme, muitos de vocês fazem tudo no tablet, certo? E, tendo essa conexão, né, professor Portela, né,
já está respondendo, mas tendo essa possibilidade de conexão, agora, Guilherme, eu vou pegar meu equipamento do usuário, está aqui na minha frente, você não está, estou balançando ele a câmera, certo? Estou chamando meu computador de equipamento do usuário, com a conexão 5G, eu posso usar ele na minha casa, posso usar ele no meu trabalho, posso viajar com ele, certo? E em todos esses lugares, possivelmente, eu vou experimentar alta taxa. E aí, Guilherme, a gente pode até pensar o seguinte, o professor Portela preparou um vídeo muito bacana sobre FWA, sabe? A gente vai colocar. Pode ser, Guilherme, pode ser que eu agora não precise necessariamente contratar um provedor de internet que coloque uma fibra na minha casa. Eu posso simplesmente usar a rede sem fio. Desculpe, a rede 5G. Porque se a rede 5G me dá uma alta taxa, né? Por que eu vou contratar um provedor, né? Internet que vai botar uma fibra na minha casa? Essa é uma possibilidade. Agora, Guilherme, você está fazendo umas perguntas muito legais. Tem outro detalhe, é que você, como empresário, você também pode prover uma rede. Certo? E aí é outra possibilidade que a gente vai conversar mais para frente. Então, quando eu tenho uma alta taxa, né, você pode fazer realidade virtual, precisa de alta taxa, transmissões ao vivo, certo? Vídeo de alta definição. Quando a gente tem baixa latência, aí veículos autônomos, né, veículos guiados autônomos, fabricação inteligente. Tem um videozinho legal que eu vou deixar, que eu vou trazer para vocês sobre uma fábrica que faz a conexão dos equipamentos sobre 5G. E com a comunicação, a conectividade massiva, né, a gente vai conseguir, por exemplo, fazer que o pessoal muito fala nas cidades inteligentes, porque a gente vai conseguir interconectar muitos equipamentos simultaneamente. Então, assim, tem diversas aplicações. Isso aqui é só um do conjunto de possibilidades. Existem muitas outras, né, que podem ser feitas, porque agora nós temos características, o sistema nos provê características que a gente pode explorar da forma que a nossa criatividade permitir. Eu vou falando sobre essas aplicações, né, e aí não vou ficar aqui descrevendo cada uma dessas aplicações, mas, por exemplo, a realidade virtual, né, a realidade virtual onde você vai colocar um equipamento que vai te dar, que vai te permitir ter uma sensação de estar imerso naquele ambiente. A realidade virtual, para que a gente tenha ela com mobilidade, né, para que a gente tenha a imersão, a gente precisa ter uma largura de banda suficiente para que isso aconteça. Né? A realidade aumentada, que são diferentes, certo? Você mostrar uma tela e lhe mostrar mais informações sobre aquilo aí, precisa também de alta taxa e assim por diante. Essas aqui são informações mais genéricas, né, que eu acho que para a gente são interessantes, informações mais técnicas. Mas vamos lá. Esse aqui é legal. Esse aqui é interessante. Né? Eu sei que tem muito jovem aqui, jovem gosta de jogar, né? Alguns jovens gostam de jogos, outras pessoas gostam de computação na nuvem, outras pessoas gostam de realidade virtual. E olha só, quando a gente está falando nesse tipo de aplicação, nós precisamos lembrar que nós agora estamos usando uma aplicação que está com processamento na nuvem. O Teams nem está sendo executado. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui, ela está sendo processada. Todos nós estamos sendo conectados em algum lugar. Está na nuvem. Eu, particularmente, não faço a menor ideia de onde seja. Né? E isso está chegando para nós via uma rede. Então, essa realidade, né, de processamento na nuvem, que já está disponível, nós estamos utilizando agora, nesse momento. Né? Eu queria que você pensasse um pouco com essa possibilidade de processamento na nuvem, com as características que nós falamos anteriormente. Então, quando a gente falou anteriormente, né, aí sim, veja, eu posso agora colocar o jogo na nuvem e não experimentar atraso, não experimentar lag. Posso ter uma computação na nuvem com baixa latência.
E aí eu acho que foi Guilherme que me perguntou sobre o computador, né, Guilherme? Já pensou, Guilherme, que com a baixa latência, com alta taxa, eu não preciso necessariamente ter um computador com um processador tão potente? Eu posso agora executar a aplicação na nuvem. Né? Talvez essa seja uma mudança de paradigma, pensando no computador, seguindo a sua pergunta. Né? Pronto. Eu vou fazer o seguinte, como nós já estamos em 8h40 e pouco, eu prometi dar uma atenção às pessoas depois para a questão da conexão com a Huawei, eu vou caminhar um pouco aqui para a gente parar a aula de hoje e continuar na sexta-feira. Tá? A gente vai falar sobre... Tem essas questões aqui, né, de latência, de segundos. Eu vou pegar esse gráfico para pensar o seguinte. Olha só, amigos. Por favor, olhem esse eixo aqui. No eixo da horizontal, eu estou falando... tem números que mostram a latência aumentando. Certo? A latência de segundos, certo? Existem aplicações que permitem. Então, por exemplo, 20 milissegundos, trem de alta velocidade, certo? Exige uma latência como essa. E olha, 20 milissegundos a 100 megabits por 20 milissegundos de latência com a taxa de 100 megabits. Perceba que, à medida que eu for andando nessa direção aqui, a latência, certo? Vai aumentando, mas as taxas vão aumentando também. Tá? Então, dependendo da aplicação, a gente vai colocando ela em algum parâmetro, certo? O que está aqui. Deixa eu ver só se tem uma informação. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Por favor, dê uma olhadinha nessa figura. Né? A gente está falando sobre direção autônoma. Então, eu imagino que você pediu um Uber, parou um carro na sua frente, o Uber que você pediu, mas sem um motorista. A direção é autônoma. E aí, Esmeralda e Franklin, você vai entrar nesse carro, certo? Esse carro, se ele estiver sendo comandado por 3G, certo? Ele vai experimentar uma latência de 100 milissegundos. Se ele for 5G, 50 milissegundos. 5G, 1 milissegundo. Tranquilo, certo? Esse é um dado que a gente já falou. Agora, o que é interessante? O que é marcante, perdão. Tudo é interessante, mas o que é marcante? Se esse carro for comandado a 3G e ele estiver a 100 km por hora, se enviar um comando, uma detecção de anteparo e um comando de freio, ele vai precisar de 3,3 metros para parar. Joia? Se for no 4G, com essa latência, 1,6 metros. No 5G, 3 centímetros. Vocês estão acompanhando aqui a diferença? A precisão é maior no 5G. Isso, porque você, como a latência é mais rápida, você detectou, tomou a decisão e mandou parar. Se for 3G, eu não entro não, professor. Hã? Eu não entro nem no 5G, sem motorista, estou doido não. Tá bom, tranquilo. Mas vamos lá, né? Então, a gente tá aqui, né? Veja, esse é um dado marcante, certo? Marcante no sentido de que o que a gente consegue fazer com mais precisão que a gente tem uma latência bem menor. Tudo bem? Eu acho que nós vamos fazer o seguinte, para nós não nos cansarmos demais, né? A gente vai parar por aqui. Na próxima aula eu vou começar por este ponto do IoT, e neste momento eu vou parar a gravação. Pronto, parei, estou parando a gravação.